Olá para você, Band, Bahia e Sergipe. O Tecnologia One está começando agora, está começando nossa conexão. E estamos com alguns vídeos que você vai gostar das matérias. Para você que nos acompanha desde o início ou a partir de janeiro, eu expliquei. O Tecnologia One não é um programa para exibir só vídeos da internet. O que, imagine, dá mais trabalho do que quando a gente faz a reportagem em loco, né, nos clientes. Mas alguns assuntos que estão muito bem postados na internet, a gente gosta de exibir para você, porque como a produção super antenada fica organizando a pauta, então posteriormente sempre terá um profissional para conversar sobre aquele assunto que nós colocamos no vídeo. Então, como sempre, estamos falando sobre a quarta revolução, Indústria 4.0. Vamos passar para você um vídeo da Nick.br e que explica, sabe, bem explicadinho o que é Internet das Coisas, IoT. Depois, para complementar o assunto que falamos nas semanas passadas com o Dr. Fábio Lago da Anatel e falamos sobre 5G, vamos exibir um modelo de um aparelho da marca Xiaomi, o Mi9. Você vai se apaixonar. E outra coisa, não precisa nem importar ele. Você já pode pedir aqui no Brasil pela Amazon.com. E o precinho é o precinho básico, R$ 3.999. E aí, gostou? Assista o vídeo. Depois do business, eu volto. Fique com a gente, porque tudo é tecnologia. Algumas coisas precisam de um manual, um pequeno livro ou folheto que ensina como devem ser usadas. Mas ferramentas ou objetos verdadeiramente úteis e que resolvem nossos problemas normalmente não precisam de um. Quando algo é tão complicado a ponto de precisar de um manual, e principalmente se esse manual é tão complicado a ponto de começar com uma explicação sobre ele mesmo, você pode começar a ficar preocupado. Este vídeo explica a internet das coisas e foi feito pelo Nick.br. Hoje, você não precisa mais de um manual para usar a internet em seu tablet, smartphone ou computador, certo? Mas não foi sempre assim. A internet nasceu da ARPANET, uma rede experimental financiada pelos militares dos Estados Unidos. Ela nasceu interligando grandes universidades e centros de pesquisa. Era literalmente uma rede que interligava computadores de médio e grande porte, permitindo que os pesquisadores em cada universidade compartilhassem a capacidade de processamento dos seus equipamentos. Com o tempo, mais e mais redes foram se interligando até chegarmos à grande rede mundial que temos atualmente. Várias aplicações interessantes, usadas principalmente para facilitar de alguma forma a interação entre pessoas, foram sendo criadas e houve diversos avanços na tecnologia. Tivemos o e-mail, os computadores pessoais, a web, o comércio eletrônico, os buscadores, a tecnologia de rede sem fio, as músicas online, os PDAs, a tecnologia de voz sobre IP, os vídeos online, os smartphones e as diversas redes sociais. Hoje, muito mais do que uma rede de computadores, a internet é uma rede de pessoas e comunidades. No nível mais básico, ela ainda interliga computadores, mas ela evoluiu para ser muito mais do que isso. Mark Weiser, um importante cientista da computação, criou no final da década de 80 um conceito interessante. Nas palavras dele, a computação ubíqua é a terceira onda da computação que está apenas começando. Primeiro tivemos os mainframes, compartilhados por diversas pessoas. Estamos na era da computação pessoal, com pessoas e máquinas estranhando umas às outras. A seguir vem a computação ubíqua, a era da tecnologia calma, quando a tecnologia recua para o pano de fundo de nossas vidas.
É dele ainda a afirmação de que as tecnologias mais importantes são aquelas que desaparecem. Elas se integram à vida do dia a dia, ao nosso cotidiano, até serem indistinguíveis dele. É verdade que ainda hoje estranhamos um pouco a tecnologia, mas é cada vez menos verdade. Lembrando o que afirmamos no começo deste vídeo. Hoje você não precisa mais de um manual para usar a internet. Podemos também dividir a história da internet em 3 fases. A primeira fase foi a da internet como uma rede de computadores. Com o tempo, ela evoluiu para uma segunda fase, onde passou a ser uma rede de pessoas e comunidades. Estamos atualmente vivendo o nascimento de uma nova fase, da internet das coisas. Nessa fase, a rede passa a interligar vários tipos de objetos e dispositivos inteligentes, que vão interagir entre si e conosco, tornando o nosso dia a dia mais fácil. A internet e os computadores estão desaparecendo, estão cada vez mais tão presentes em tudo que nem reparamos mais neles. Simplesmente esperamos que estejam lá e os utilizamos sem muito esforço. O físico e escritor contemporâneo Michio Kaku afirma que em cerca de um século, talvez nós possamos ser como os deuses da mitologia. Computadores silenciosamente lendo nossos pensamentos serão capazes de realizar nossos desejos. Nós poderemos mover objetos apenas com a força da mente. Com o poder da nanotecnologia, poderemos pegar um objeto e transformá-lo em alguma coisa diferente. Embora coisas assim possam parecer inimaginavelmente avançadas, as sementes dessas tecnologias estão sendo plantadas nesse momento. É a ciência moderna e a tecnologia, e não mágicas encantos, que nos darão esse tipo de poder. Atualmente, já é possível, por exemplo, automatizar toda a sua casa e controlá-la por um tablet. Eventualmente, você nem precisa controlar as coisas. Os objetos podem simplesmente reagir à sua presença. Cidades podem espalhar sensores para monitorar a temperatura, a velocidade do vento, umidade e qualidade do ar. E esses podem ajudar na previsão do tempo, por exemplo. Um automóvel pode comunicar-se com outros diretamente, avisando-os de um engarrafamento, ou mesmo de uma freada brusca ou acidente. Você pode usar objetos, como relógios ou roupas, para monitorar constantemente seu pulso ou outras medidas do seu estado de saúde e avisar seu médico automaticamente em caso de problemas. Sua geladeira pode fazer sozinho o pedido dos produtos que estão para acabar. Há realmente tantas possibilidades diferentes que é difícil escolher quais enumerar como exemplos. Essa evolução da internet tem realmente muitas possibilidades promissoras e é muito bem-vinda. Contudo, também temos que tomar alguns cuidados. Vamos falar agora de alguns pontos de atenção importantes em relação a esse futuro. Em primeiro lugar, não podemos esquecer da segurança dos dispositivos. Na internet atual já temos muitos problemas: invasões, ataques, spam, vírus, botnets, etc. Alguns deles decorrem de problemas nos softwares usados nos computadores, ou de configurações mal feitas. Ao embutir um pequeno computador em um objeto qualquer, não se pode deixar a segurança em segundo plano. O que aconteceria se um hacker invadisse seu automóvel e acionasse os freios numa hora indevida? Outro ponto de atenção é a privacidade. Quem terá acesso aos muitos dados disponíveis sobre você? Por exemplo, você poderá compartilhar os dados de muitos tipos de sensores que avaliam seu estado de saúde com seus médicos. Mas será que você vai desejar que o seu banco tenha acesso aos mesmos dados? Recentemente fomos todos negativamente surpreendidos com denúncias de que a NSA, um órgão do governo dos Estados Unidos, está coletando dados sobre todos nós. Certamente não queremos que o futuro nos lembre do filme 1984 de George Orwell, onde o ditador, chamado de Big Brother ou Grande Irmão, vigiava e controlava tudo e todos. A discussão sobre os limites da privacidade na internet já é atualmente uma pauta importante, e sua importância só tende a aumentar. O terceiro ponto de atenção é um desafio técnico relacionado à própria infraestrutura da internet. Hoje temos alguns bilhões de dispositivos na rede mundial. Com a internet das coisas, em breve serão dezenas, depois centenas de bilhões. Os endereços IP que identificam cada um desses dispositivos de forma única não têm a capacidade para todo esse crescimento. Por isso, a internet está em um processo de transição com a implantação de uma nova tecnologia que substituirá o IP versão 4. O novo protocolo é o IP versão 6 ou IPv6, e essa transição está muito atrasada. Já não temos mais IPs versão 4 e muitos provedores estão começando a compartilhar endereços entre vários usuários simultâneos, usando uma técnica chamada Carrier Grade NAT. Isso pode, no extremo, levar ao fim da internet como a conhecemos. A implantação do IPv6 é necessária para a continuidade da internet e para sua evolução. Bem, é isso. Fique atento à implantação do IPv6, exigindo que equipamentos e serviços sejam compatíveis. Fique atento também às questões de privacidade e segurança na rede. E aproveite o futuro em que a tecnologia é sua amiga.
E aí, você gostou do Xiaomi Mi 9? Na mesma linha, você pode também fazer um comparativo com o celular da Huawei, o Mate 10. Procure ver aí nas lojas e tenho certeza que você vai ficar em dúvida qual dos dois você vai comprar. Nesta linha que nós estamos de falar sobre satélites, daqui a algumas semanas vamos conversar com um profissional para ele, em palavras, vamos dizer assim, bem entendíveis, vai explicar o que é realmente um satélite. Então, enquanto a gente está buscando esse profissional no mercado para conversar sobre satélite, nós vamos hoje exibir uma matéria que diz respeito a satélites também e que não poderia ocorrer se não houvesse satélite e mais outros equipamentos que você vai assistir agora. Então você vai saber como é que funciona um GPS. Hoje em dia é um equipamento tão normal nos nossos smartphones e nos nossos carros e outros equipamentos também. Então vamos assistir daqui a pouco essa matéria. Brotascar. Se é para fazer, fazemos bem feito. E férias na Brotascar. O Wilson Cardoso vai dar mais umas dicas de férias e está lançando uma promoção. E você não vai perder. Então preste atenção na promoção que ele vai falar, que eu já vou dizer agora até para poder você já ficar bem antenado. Então é uma promoção que a Brotascar está oferecendo para você que assiste ao Tecnologia One e você vai entender bem direitinho o que é que ele vai falar e eu tenho certeza que você vai participar dessa promoção da Brotascar. Depois do business, eu volto. Fique com a gente, porque tudo é tecnologia. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia, e o GPS é certamente uma dessas tecnologias. Como é possível que um aparelho eletrônico saiba exatamente sua posição em qualquer lugar do mundo com uma margem de erro de apenas poucos metros? Como funciona o GPS? GPS é a sigla em inglês para Sistema de Posicionamento Global, e este sistema é basicamente composto de 3 partes: uma rede de satélites, um relógio atômico em cada satélite e um receptor. Ah, e é claro, muita matemática. O GPS foi criado nos Estados Unidos nos anos 80 para uso militar, e apesar de ter sido aberto gratuitamente para o mundo todo no ano 2000, ele ainda é pago e mantido pela Força Aérea Americana. A rede conta com mais ou menos 30 satélites que circulam a Terra em 6 diferentes órbitas pré-estabelecidas, que são distribuídas de maneira que a qualquer momento, em qualquer ponto da Terra, pelo menos 4 satélites estão visíveis. Estes satélites constantemente emitem sinais que são captados pelos receptores, como os que temos em nossos telefones. Estes sinais indicam a posição precisa do satélite e a hora exata em que o sinal foi gerado. Quanto mais satélites estão em nosso campo de visão, maior a precisão com que o receptor consegue calcular sua posição. A partir daí, com base nas informações captadas, os receptores usam um método matemático chamado de trilateração para deduzir a sua posição. Por exemplo, um receptor obtém a informação de 3 satélites. O primeiro deles diz que está sobrevoando Belo Horizonte. Considerando o tempo que o sinal demorou para chegar ao receptor, podemos traçar um círculo ao redor de Belo Horizonte. Mas nosso receptor pode estar em qualquer ponto neste círculo, e ainda estamos longe de saber nossa posição. Mas, tendo a informação de um segundo satélite que sobrevoa Campo Grande, podemos traçar outro círculo. E agora já estamos bem mais perto de saber nossa posição, mas a margem de erro ainda é enorme. Ao acrescentar um terceiro satélite que diz estar sobrevoando Curitiba e traçarmos o terceiro círculo, podemos obter com boa precisão a posição do receptor. Mas, para termos uma informação precisa do raio deste círculo, precisamos que os relógios em cada satélite sejam extremamente precisos e sincronizados entre eles. Por isso, cada satélite possui um relógio atômico, geralmente baseado no átomo de Césio-133. Um relógio tão preciso que perde apenas 1 segundo a cada 1.400.000 anos. E mesmo fazendo tudo isso, o sistema ainda seria muito impreciso se não fosse por uma certa teoria desenvolvida por um certo cientista. A teoria da relatividade é parte essencial do sistema, e sem ela a margem de erro do GPS seria de muitos quilômetros ao invés de poucos metros. A teoria da relatividade de Einstein tem 2 partes: a teoria especial da relatividade, elaborada em 1905, e a teoria geral da relatividade de 1916. A teoria especial da relatividade explica que a velocidade afeta o tempo. Um relógio se movendo mais rápido que o outro vê o tempo passar mais devagar. Como os satélites estão se movendo 14.000 km por hora mais rapidamente que os receptores aqui na Terra, os relógios nestes satélites indicam um atraso de 7,2 microsegundos por dia.
Já a teoria geral da relatividade explica que gravidade também afeta o tempo. Um relógio longe da Terra, onde a gravidade é mais fraca, vê o tempo passar mais rapidamente. Como os satélites estão 22 mil quilômetros acima da superfície, onde a gravidade é muito fraca, eles acabam movendo-se 45,9 microsegundos mais rápidos que os relógios da Terra. Quando combinamos os dois efeitos, observamos que o tempo nos relógios dos satélites passa 38,7 microsegundos mais rápido por dia do que os relógios aqui na Terra. Não parece muito, mas se essa correção não fosse feita, os GPS perderiam precisão de 11 quilômetros por dia. E é assim que funciona o sistema de posicionamento global. Continuamos aqui na Brotascar e o assunto neste mês de junho, mês de férias, são dicas que o Wilson está falando para você, né? Para você ficar atento. Eu sei que muitas você sabe, você até pratica, mas às vezes a gente esquece, né? Porque o tempo é muito corrido. Então o Wilson está aqui ensinando e lembrando para você. Então, Wilson, bom dia. Bom dia, Silene. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui novamente. O prazer é nosso estar sempre com você aqui e aprendendo bastante. Hoje vamos falar sobre combustíveis. Então, Wilson, dá essas dicas, esse ensinamento de como usar bem o combustível, economia e fazer com que o carro funcione redondinho. Pois não. É uma das queixas, né, de todos nós, consumidores. Eu também me coloco no rol. Combustível muito caro. A gente queixa que o carro está bebendo muito, seja álcool, seja gasolina, seja GNV, seja lá o que for. Então, o importante de tudo isso é a gente manter o carro revisado. Mais especificamente na parte de combustível, a gente tem que atentar, Silene, vai fazer uma viagem, além de todos aqueles itens de segurança que a gente falou no programa passado, né? Pneu, alinhamento, balanceamento, limpador de para-brisa, as lâmpadas e tal. A parte de combustível, a gente tem que atentar para os filtros, tem que ser trocados periodicamente a cada revisão. Quando eu falo os filtros, filtro de ar, filtro de combustível, não é? A parte de as velas também é de suma importância. Meu carro tá bebendo demais e tal. Você vai ver, o cara nunca trocou a vela, ou tá ruim de pegar também. A vela é muito importante. E essa época agora, então, que a temperatura em nosso estado ela cai um pouco, em alguns lugares, até principalmente no interior, onde ela cai um pouco mais, é primordial que isso tudo seja olhado. Então eu queria colocar para vocês, os telespectadores principalmente, que nós aqui da Brotascar estamos preparados e estamos com uma promoção magnífica que a gente pode, vou dar essa notícia logo em primeira mão. Quem vier fazer a revisão no seu veículo, nesse período agora, no mês de junho, e disser que ouviu a propaganda na Band, no programa Tecnologia One, que nos assistiu, vai ganhar um rastreamento do sistema de injeção eletrônica gratuito. A parte de passar o aparelho e verificar se existe qualquer problema, tá certo? Então só isso aí o cara já vai economizar em torno de R$100. Então é um belo atrativo. Venham fazer, a gente vai olhar diversos itens e você vai ganhar o rastreamento grátis. Se a sua luzinha da injeção lá, a luz da injeção eletrônica está acesa e tal, você está encucado, sem saber, vem aqui que a gente resolve. Olhe, que até eu fui pega de surpresa e gostei. Então, recapitulando, você que assiste o Tecnologia One e que lógico, é muito fã aqui de Brotascar, vai ter uma promoção nesse mês de junho. Você traz seu carro e aí você vai ganhar o rastreamento totalmente gratuito, feito aqui pela Brotascar. Mas, quando você telefonar ou vir pessoalmente para poder trazer seu carro, você, lógico, vai dizer: ouvi a promoção no programa Tecnologia One da Band Bahia. Beleza? Então é assim, né, Wilson? Isso aí, perfeito. E a pessoa vai viajar, e geralmente viaja com sua família, vai ficar com muito mais tranquilidade. Seu carro todo revisadinho,
correndo muito menor risco de acontecer qualquer problema, tá? Claro que ninguém está livre, um probleminha ou outro pode acontecer, mas a tranquilidade em você ir com seu carro devidamente revisado por profissionais de gabarito, altamente experientes e com a segurança de uma empresa com mais de 30 anos no mercado. Então, eu fico realmente a cavalheiro em dizer isso e ficarei satisfeito em receber todos vocês. Então, estamos todos acertados. E eu tenho certeza que você não vai deixar passar esta promoção. Fique com a gente, porque tudo é tecnologia. O Tecnologia One está terminando e antes eu quero dar uns recadinhos. Primeiro, é lógico, faça parte do Clube dos Tecnonáticos. É muito simples. Você, no Instagram, você está no direct e lá você deixa a mensagem com o seu número de celular e o seu nome completo. Para ser mais prático, você entra no nosso Zap e você dá seu nome completo, a gente conversa um pouquinho e aí, com a sua permissão, eu vou adicionar você ao nosso clube. O nosso clube, ele é idealizado para que mais pessoas ligadas, né, à tecnologia, ao futuro no presente, se comuniquem, troquem ideias. Já tivemos debates sobre certos assuntos, então foi muito bacana. E já sabe, ano que vem a nossa primeira convenção, aonde vamos ter muitas novidades e vocês, este ano ainda, vai começar a entender qual o objetivo e que coisas estarão inclusas dentro deste clube para ser oferecido para todos nós. Então você se inscreva e que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não é mais um besterol americano, não. É um clube criado pela nossa produção, pela nossa empresa, pela equipe, para que a gente faça o que a gente vem fazendo nesses 12 anos, sempre colocando coisas inovadoras no ar. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que, terminando o programa, se você pegou pela metade, você acessa o nosso canal, assiste o programa e, por favor, se inscreva. Vamos fortalecer o nosso canal e vamos sair fortalecendo toda a rede social do programa Tecnologia One. Você com saudade de Maria Luísa, Carandriesel, Teletaxi. Teletaxi deu um stand-by porque estamos fazendo um quadro muito especial para ser exibido através da Teletaxi. Então aguarde que daqui a mais algumas semanas você vai acompanhar o que nós estamos fazendo e vai gostar, vai conhecer, vai gostar mais ainda da Teletaxi, enfim, vai ser inédito, vai ser legal. Recordando para você, o Wilson Cardoso acabou de falar sobre a promoção. Então você, principalmente que tem carro, você não vai perder a promoção da Brotascar, que é um escaneamento gratuito do seu carro para você que vai até a Brotascar, ou você telefona e você vê lá o melhor horário para você ir e dizendo que é a promoção do programa Tecnologia One. E aí você vai ganhar essa promoção. Então, antes de viajar, antes de ir para as festas de forró, você faz todo o escaneamento no seu carro e sabe que vai estar muito bem acolhido na Brotascar. Então, nós ficamos por aqui, lembrando que está vindo estreias fantásticas
no nosso programa, no mínimo 2 estreias que a gente vai colocar este final de mês e no começo do ano que vem, né? Demora um pouquinho porque é coisa muito forte, mas está entrando. Quero te agradecer muito, muito obrigada por estar aí nos assistindo, nos prestigiando. A gente existe porque você está aí, dando essa condição da gente estar aqui no ar, na TV Band Bahia. Muito obrigada por hoje, bom final de semana, tchau, tchau.